Boa tarde, Eja. Tudo certo? Bom, esse é o nosso último resumo, nossa última aula gravada. Estamos encerrando a disciplina de Sociologia, né? Estamos entrando agora nessa semana, na semana 18, e temos um conteúdo aqui que na realidade é muito próximo, né? A gente pode trabalhar todas as questões como uma grande aula, né? E assim a gente finaliza então o nosso curso, né? A nossa disciplina com uma última atividade que correlaciona aqui cidadania e direitos. Tá? Então, eu vou falar aqui da aula 16 até a aula 20, né, correlacionando aqui os conceitos centrais de cada uma dessas aulas, levando em conta que a aula 17 é uma retomada de conteúdos a respeito de política, de Estado e de poder. Então, a gente consegue aqui correlacionar esses grandes conceitos, que são o quê, gente? Ideologia, cidadania, direitos e movimentos sociais, tá? Então, de que maneira que a gente pode pensar a respeito de todo esse conteúdo de política correlacionando esses quatro pontos? Quando a gente fala a respeito de Estado, a gente está falando sobre a organização da instituição política, ou seja, a distribuição do poder em uma sociedade, a estrutura pela qual ele é organizado, né, enfim, dentro da organização com relação às lideranças, no caso do Brasil, a presidência da República, com um poder compartilhado junto ao parlamento. Então, falamos aqui, né, sobre o poder executivo e o poder legislativo, e também o poder judiciário, então, uma estrutura de três poderes, né, e um Estado, então, que se organiza a partir da centralização do poder, então, nessas figuras, dentro de uma democracia representativa, na qual nós votamos e elegemos os nossos representantes. Né? Além disso, a gente tem o uso legítimo da força a partir da questão da polícia e do exército, né? Por isso nós não temos, né, essa autonomia com relação à lei de talião, por exemplo, né, de fazer a justiça com as próprias mãos, e nós terceirizamos essa repreensão, né, e esse cuidado com a nossa própria vida e com as nossas propriedades à polícia, ok? Então, numa situação em que a gente precise, que a gente veja que algum direito com relação à vida ou à propriedade foi colocado em uma situação de vulnerabilidade, né, nós pegamos o telefone, ligamos para a polícia e a polícia media essa situação em nosso nome, tá? E, por fim, essa centralização do poder e o uso legítimo da força também está associada à questão da defesa das nossas fronteiras. E essas fronteiras são materiais e imateriais. Então, cuidado com os nossos dados, o cuidado aqui na Ponte da Amizade, por exemplo, né? Então, todas essas situações em que existe uma intervenção da força militar ou da força policial para manter a soberania do país. Nós vemos esse poder atuando também, né, esse uso legítimo da força, quando existe algum tipo de questionamento ao poder centralizado. Então, no caso de manifestações da população diante de uma situação envolvendo um prefeito ou o presidente da República, né, questionamentos como a gente tem visto aí nos últimos finais de semana, a polícia tem como função, né, normalizar aquela situação, reprimir, né, a movimentação, embora democrática, embora legítima, mas a polícia tem como papel também, né, manter a estabilidade do poder centralizado e reprimir os manifestantes. Por isso que a gente vê situações, né, de violência policial. Então, nesse sentido, aí a gente já pode pensar com relação à ideologia. Né? A ideologia, a gente está falando da questão, para Marx, né, de uma superestrutura da sociedade, então tudo aquilo que envolve os nossos pensamentos, a nossa forma de olhar para essa realidade, para essas relações de poder, né? E o Marx vai dizer que a ideologia de uma época, né, a ideologia de uma sociedade, é a ideologia das classes dominantes. Então, a gente olha para o poder instituído, a gente olha para a maneira como o Estado funciona a partir justamente da manutenção dessas estruturas de poder. Então, mesmo que a gente reconheça algumas injustiças, ou algumas interferências, ou a relação de desigualdades, né, que existe de fato dentro da nossa sociedade, a gente as reconhece como parte natural dessas relações. E a gente preza pela estabilidade.
tá? Então, é por esse motivo, né, por essa manutenção também, tanto da sociedade, do poder, quanto das ideologias, que muitas vezes nós vemos situações ou a gente reconhece como ilegítimas ou como questões inadequadas, né, algumas movimentações ou ações dos movimentos sociais. Então, nesse sentido, a gente precisa pensar para que servem esses movimentos sociais? O que são direitos humanos? O que são os direitos civis? Qual que é o nosso conceito de cidadania? Tá? Porque aí a gente consegue revisar também questões relacionadas ao próprio Estado e de que maneira que a gente está reproduzindo determinadas ideologias. Vamos lá. A gente está num momento histórico agora em que a gente olha para muitas situações, muitos questionamentos ou muitas reivindicações populares como vitimismo, como mimimi, né? A gente olha para a questão das cotas nas universidades, por exemplo, como um favorecimento das populações negras, né? Nós olhamos para a situação do feminicídio, por exemplo, e reconhecemos como algo que, na realidade, não tem uma aplicabilidade prática, né? Muitos questionamentos com relação mas existe a Lei Maria da Penha e não existe a Lei João da Penha, né? Mas por quê? Por quê? Né? A gente precisa pensar que existem, dentro dessa condição dos direitos que são garantidos para cada cidadão, né? Isso em termos de coletividade, o Estado deve prezar pela igualdade dos seus cidadãos. A gente tem que levar em conta que nem todos os direitos chegam na mesma proporção e na mesma medida para todas as camadas da população, tá? Quando a gente pensa, por exemplo, que não existe a universalização de saneamento básico, por exemplo, no Brasil, né? Quando a gente pensa que a universalização do acesso à energia elétrica aconteceu somente em 2005, ou seja, foi somente em 2005 que muitas famílias brasileiras foram saber o que era uma geladeira, né? A gente consegue entender que nem todos esses direitos, então, que são mediados pelas políticas públicas de saúde, de transporte, de moradia, né, de trabalho, de educação, né, nem todas elas chegam, então, na mesma medida e na mesma proporção para todos os sujeitos. A gente pode pensar a respeito disso, por exemplo, com relação à vacina, agora na nossa condição atual, né, a gente ter que fazer o recorte de idades, a gente ter que priorizar grupos com comorbidades é uma demonstração de que existem pessoas que estão mais vulneráveis à Covid do que outras, tá? Atualmente, agora, né, com a circulação de novas variantes, de novas cepas, a gente tem visto justamente, né, uma contaminação maior em um público que ainda está passando pela vacinação. Entretanto, a gente viu reduzir aí em cerca de 90% os óbitos de idosos, que eram quem morria no início da pandemia. Então, vejam, né, se os idosos eram o grupo que morria, né, quando a gente entrou de fato na pandemia no início do ano passado, é justo que a vacinação seja prioridade para este grupo em específico que está mais vulnerável nessa condição. Então, quando pensamos em cidadania, né, pensamos no cumprimento de deveres e no acesso efetivo a direitos, nós estamos pensando efetivamente numa condição em que o ideal é que haja, né, uma condição de igualdade de acesso a todas as políticas e a todos os direitos constitucionais que estão lá garantidos, né, desde aquele texto de 1988, que é a nossa Constituição Cidadã, que veio em decorrência da democratização, da redemocratização após o período da ditadura militar. Pois bem, então quando a gente pensa nisso, né, que a gente pensa que os 6 primeiros artigos da Constituição têm uma série de princípios que estão presentes também na Carta Magna, né, que é a grande declaração dos direitos humanos, que foi criada ao final da Segunda Guerra Mundial, a gente entende que o Estado tem um papel fundamental, especialmente na manutenção da vida dos seus cidadãos. Falei isso no início, né, o Estado tem como princípio manter, né, e dar segurança para os seus cidadãos, defendendo a sua vida e as suas propriedades. Então, lá nesses 6 primeiros artigos, né, a gente tem vários direitos, que são direitos universais.
o direito à vida, à dignidade, ao trabalho, ao lazer, à moradia, ao transporte, à saúde, à educação, são todos direitos, então, que são garantidos e que deve haver um esforço do poder público para que haja efetivamente o acesso a essas políticas. Então, quando a gente pensa na escola pública, quando a gente pensa na previdência social, no seguro-desemprego, no auxílio emergencial, no desenvolvimento de programas que promovem o acesso às pessoas a comprarem as suas casas próprias, né? A gente está pensando justamente na manutenção desses direitos, ok? Os direitos humanos em si, eles nascem, então, em decorrência do final da Segunda Guerra Mundial, que foi o momento em que a própria ONU foi criada, né, em 1945, então, a Organização das Nações Unidas tem o seu nascimento com o objetivo de que nunca mais, na história da humanidade, a gente passe, né, por uma guerra dessas proporções, e com as motivações que a gente sabe que houveram à época. Então, a questão do genocídio, né, dos judeus, a questão do Holocausto, né, da perseguição racial promovida pelo Estado nazista e pela Itália, né, em conjunto, o fascismo italiano, para que isso nunca mais ocorra, né, e para que não se esqueça. E nesse sentido, essa Carta Magna, então, né, ela inaugura, ela põe no papel quais são os direitos humanos e quais são os princípios, então, que cada nação deve seguir para dar condições de dignidade para os seus cidadãos. Tá bom? Então vejam só, né? Aí a gente já consegue entender qual é o papel do Estado, o que são esses direitos efetivamente e o que a gente está entendendo por cidadania. Então, quando a gente olha para esse contexto e a gente entende que existe uma condição de desigualdade nas sociedades, a gente pode, por um lado, olhar para a questão ideológica, né, desses recursos, desses discursos, né, e pensar nessa desigualdade, então, como uma consequência natural das relações do capitalismo, né, das relações do próprio Estado, e da maneira pela qual as políticas são manejadas, e por outro lado, a gente pode pensar, então, na motivação e do porquê que surgem, de fato, os movimentos sociais. Aqui no Brasil, a gente vai ver o fortalecimento dos movimentos sociais, como nós conhecemos hoje, a partir da década de 80, que foi também, né, uma decorrência das manifestações pela redemocratização do país. Então, foi aí que a gente viu, de fato, né, se fortalecerem os movimentos feministas, movimentos negros, os movimentos indígenas, né, os direitos aos indígenas, todos no sentido, então, de demonstrarem as fragilidades e as vulnerabilidades de cada um desses grupos diante da totalidade da população, ok? Então, quando a gente olha para a população brasileira, né, que é de uma maioria formada por mulheres e por pessoas negras, o questionamento é justamente nesse sentido. Por que as mulheres são vítimas de violência doméstica, né, com tanta frequência, e deve, de fato, haver uma proteção para esse grupo que sofre vulnerabilidades em virtude das suas condições em relações abusivas dentro do ambiente doméstico, então elas precisam de proteção, e é por isso que a gente vê nascer, então, uma Lei Maria da Penha ou uma lei do feminicídio, né? A gente passa a entender que crianças são vulneráveis, idosos são vulneráveis, e, nesse sentido, os estatutos da criança e do adolescente ou o estatuto do idoso vêm como defesas específicas para essa população, assim como o estatuto dos povos indígenas e as leis, né, sobre racismo, tá? Então, quando a gente olha para a nossa sociedade de maioria mulheres e a maioria negros, a gente reconhece que existem questões estruturais e questões históricas que precisam ser revertidas no sentido de dar garantias para que, de fato, mulheres e pessoas negras estejam nos bancos universitários, estejam no mercado de trabalho, recebendo salário igual a homens brancos, o que hoje ainda a gente não consegue determinar, né, ou demonstrar com uma condição que de fato haja esse reconhecimento e essa igualdade entre os sujeitos, tá? Mulheres ainda recebem salários menores do que os homens,
pessoas negras ainda recebem salários menores do que os homens, né? Então, um exemplo também que a gente pode levantar aqui para entender, né, do porquê, qual é a importância de que esses grupos se mobilizem e façam as suas reivindicações, foi o fato da bicicleta elétrica lá no Leblon, né, que a gente tem alguns finais de semana já acompanhado. Então, foi uma situação em que um jovem negro foi acusado de furto, né, por um casal branco. Ele provou que a bicicleta era dele, mas agora, com os desdobramentos, né, do ocorrido, da acusação que ele sofreu, a Polícia Civil está investigando como que esse menino comprou a bicicleta. Ele não tem a nota fiscal dessa bicicleta, ele comprou por uma plataforma tipo OLX, né? Então, ele comprou essa bicicleta de terceiros, né, de uma outra pessoa que era dona dessa bicicleta, sem a nota fiscal, porque essas relações, elas são informais, entre aspas, e agora a bicicleta está apreendida porque a Polícia Civil está verificando se essa bicicleta é de fato do menino, né, ou se é resultado de receptação ou resultado de algum outro furto. Então, vejam, né, é uma situação em que, de fato, ele está sendo punido, né, por crimes que ele não cometeu, e existe toda uma discussão a esse respeito de que ele está sendo, então, ele está passando por essa condição nesse momento, justamente porque ele é um jovem negro, tá? Então, vale a gente refletir a respeito dessas questões, né, pensar que os movimentos sociais são mobilizadores fundamentais para nos fazer refletir a respeito das desigualdades que existem dentro da sociedade, que existem com relação a esse uso da força, esse acesso às políticas públicas e, consequentemente, o acesso à cidadania, né, e de fato a condição também de criminalizações, né, e de produção de vulnerabilidades, muitas vezes por parte do próprio Estado, tá? Então a gente tem uma condição de, a partir da mobilização dos movimentos sociais, pensar até que ponto que estamos reproduzindo ideologias de manutenção dessas estruturas de desigualdade. Beleza? Então vejam, né? Fazendo aqui só o resumão, a gente está falando a respeito de poder, de Estado, de política, de que maneira que a ideologia, então, sustenta o funcionamento de todas essas estruturas de uma maneira em que não haja os questionamentos, né? Pensando também no papel dos movimentos sociais como mobilizadores de cidadania, de acesso aos direitos civis, aos direitos humanos, aos direitos sociais e à universalização, de fato, né, do acesso aos direitos que estão previstos nos primeiros artigos da nossa Constituição. Tá bom? Como sempre, fico à disposição para tirar dúvidas, para conversar. Quero já, né, aproveitar essa oportunidade para me despedir, né, para dizer que foi uma honra, mesmo à distância, mesmo nas condições que a pandemia nos colocou, trabalhar, né, todo esse conteúdo com vocês ao longo desse semestre e, né, esperar por uma nova oportunidade aí em que, de repente, a gente possa se encontrar pessoalmente. Então, deixo meu abraço, né, mesmo à distância, e que a gente possa passar por esses tempos e fazer da sociologia ferramenta, né, para o nosso cotidiano, para que a gente ligue noticiário e a gente consiga ver com esse olhar sociológico, né, com essa lente dos óculos, as relações entre política, cultura, trabalho, né, poder, pensamento, indústria cultural, e que a gente possa, então, circular pela realidade social com um pouquinho mais de pensamento crítico. Beleza, gente? Muito obrigada e a gente se vê aí numa nova oportunidade. Valeu, tchau, tchau.